Oi, gente, bom dia, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, né? Então, sejam todos bem-vindos novamente às aulas. Nossos encontros agora de uma maneira bem diferente, né? Mas tem que ser assim, né? Foi a maneira que nós encontramos para podermos dar continuidade ao nosso processo de ensino-aprendizagem. Nós precisamos concluir o nosso bimestre e será assim, será dessa maneira, né? Com as videoaulas, com slides, com as trilhas do positivo on, com áudios, enfim, das maneiras mais diversas que nós encontrarmos para podermos nos comunicar. Qualquer sugestão, se vocês fiquem à vontade, tá? Pra gente poder trocar ideias aí para que fique melhor para todo mundo. E vamos torcer para que essa situação passe logo, né, gente? Para que nós possamos voltar aos nossos encontros físicos, né? Digamos assim. Então vamos lá. Agora a gente vai trabalhar, vamos dar continuidade ao cronograma da apostila e nós vamos trabalhar sobre a Revolução Russa, tá? Eu montei alguns slides aqui para passar para vocês e fiz de acordo com a apostila. Então vocês podem acompanhar na apostila, vai estar na sequência da apostila. Como hoje é um encontro só, uma aula só, a gente não vai trabalhar o capítulo todo não, porque senão vai ficar muito sobrecarregado de informações. Nós vamos indo devagar. Então a gente vai começar a falar sobre a Revolução Russa e a gente vai terminar na próxima aula, tá ok? Então vamos lá, vou colocar os slides aqui para vocês irem acompanhando. Revolução Russa. Mas antes da gente falar sobre a Revolução propriamente dita, a gente precisa entender um conceito, que é sobre o conceito de socialismo. O que é o socialismo? É uma doutrina política e econômica baseada no princípio da igualdade. Então, mais pra frente, a gente vai entender o porquê nós estamos aprendendo esse conceito aí de socialismo. Aprendendo não, porque eu acredito que todos vocês já devam saber, né? Então, só para reforçar essa ideia. Então, vamos lá. Revolução Russa. A Revolução Russa ela foi um movimento popular que ocorreu em 1917 contra o governo do czar Nicolau II. E esse movimento ele aconteceu em plena Primeira Guerra Mundial. Então, nós trabalhamos a Primeira Guerra Mundial no capítulo anterior. E a gente viu que a Rússia ela saiu antes do final do conflito, né? Então, a Rússia precisou sair da Primeira Guerra Mundial para resolver problemas internos. Então, por isso que a gente precisa entender a história, não como algo tão distante da nossa realidade, né, como uma coisa chata de se aprender. Não, a história é uma sequência, ela segue uma sequência, por isso que a gente deve entender, né, desde o princípio para a gente conseguir compreender o que a gente está trabalhando, o conteúdo que está sendo trabalhado no momento. Então, a gente trabalhou a Primeira Guerra Mundial, agora a gente vai falar sobre a Revolução Russa, que a gente vai entender o porquê que a Rússia saiu antes do final do conflito, né? Deixou a Primeira Guerra Mundial antes de acabar. Então, vamos lá. Czar, o que significa czar? Czar significa imperador e tem origem na palavra César, tá? Que era a forma como os imperadores romanos eram chamados. Então, czar significa imperador. E a Rússia, ela era comandada por czar, né, por um imperador. Então, no começo do século XX, a Rússia era um país de economia atrasada e dependente da agricultura. Cerca de 80% da sua economia estava concentrada no campo. Só que os métodos, né, de cultivo, os métodos que eles utilizavam para cultivar os produtos, eles eram considerados muito ultrapassados e insuficientes para produzir alimentos para uma população imensa, porque a Rússia tinha um território imenso e com muita gente. No século XX, no início do século XX, a Rússia possuía um território de 22 milhões de quilômetros quadrados, ocupado por cerca de 170 milhões de habitantes, né? Então era um território muito grande e tinha muita gente. E a base e era totalmente, né, praticamente todo dependente da agricultura. Então, e os produtos, né, os métodos utilizados, os métodos de cultivo eram ultrapassados e insuficientes para atender toda essa demanda. E o setor industrial também era atrasado, tinham poucas fábricas e as fábricas que tinham dependiam de capital estrangeiro, né? A França mesmo, tanto a França quanto a Inglaterra eram países já, né, países imperialistas que
que bancavam essas fábricas. Então a Rússia ela era dependente do capital estrangeiro. E aí outra coisa importante que eu coloquei aqui para vocês é o que? Entre a década de 1890 e 1910, a produção do campo caiu bastante e passou por colheitas ruins. E isso levou o que? A população à fome. Os trabalhadores sofreram com baixos salários e longas jornadas de trabalho. Então pense, né? Já era um país dependente da agricultura. E aí a produção não dá muito certo. Então, né? Colheitas muito ruins. Então a população começou a passar fome. Os trabalhadores trabalhavam muito e recebiam muito pouco. E aí o governo, né, do czar, em vez de ele se preocupar em sanar esses problemas da população, né, ou pelo menos, né, tentar sanar esses problemas, ele preocupava-se em suprimir as revoltas, em parar com essas rebeliões das pessoas, não de resolver o problema em si, né? Então, o czar, Nicolau II, ele governava a Rússia de forma absolutista, ou seja, todo o poder estava concentrado nas suas mãos, ele não abria espaço para a democracia. Então, o que aconteceu? A doutrina socialista, o socialismo, aquele que pregava a distribuição igualitária, uma igualdade social, igualdade de riquezas produzidas entre a população do Império, se expandiu na Rússia, né? Viu essa crise política e econômica que a Rússia vinha passando naquele momento, e ali ele encontrou um terreno fértil para expandir essa ideia, a ideia do socialismo, né? Uma distribuição igualitária das riquezas produzidas entre a população. A pobreza, gente, e a exploração dos trabalhadores fizeram que os camponeses e os operários russos se mobilizassem a lutar pelo fim do czarismo. Então a população, tanto do campo quanto aqueles trabalhadores urbanos, os que trabalhavam nas fábricas, eles estavam insatisfeitos com aquela situação, né? Imagina, se trabalhavam muito e faltava muita coisa, né? Chegavam a passar fome. Então as pessoas começaram a se revoltar contra esse sistema do czarismo e começaram a se mobilizar para lutar pelo fim do czarismo. E aí surgem novos partidos de oposição ao czar. E a gente vai ver agora quais são esses partidos. Então, vamos lá. Aqui, ó, os partidos políticos de oposição ao czar. O Partido Operário Social Democrata Russo foi fundado em 1898, aderiram ao socialismo. O objetivo era a implementação do socialismo no país, né? A gente viu, era um partido socialista, então o objetivo era o que era implantar o socialismo no país. Só que em 1903, os seus integrantes, eles se desentenderam. E aí houve a criação de dois grupos diferentes. Um chamado de mencheviques, que significa minoria em russo, e os outros eram os bolcheviques, que era a maioria, né, que significa maioria em russo. Os mencheviques, eles defendiam uma transição moderada para o socialismo, com atuação inicial na burguesia. Já os bolcheviques, eles defendiam o socialismo por meio de uma revolução promovida pela população. Então, era de uma maneira mais brusca, né? Outros partidos foram o Partido Socialista Revolucionário, que foi fundado em 1903, defendia o sistema agrário e um governo mais democrático. Era apoiado pelos camponeses. Partido Socialista Revolucionário, apoiado pelos camponeses. O Partido Constitucional Democrata, ele foi fundado um pouquinho mais tarde, em 1906. Ele defendia uma monarquia constitucional e a existência de um sistema parlamentar, né, de um parlamentarismo. Era formado pela nobreza liberal e pela burguesia. Tá? Os camponeses tinham ali o partido deles e os burgueses e a nobreza, né, fundaram outro partido, o Partido Constitucional Democrata. Aí, vocês podem ir acompanhando também, aí, como eu disse, eu fiz tudo de acordo com a apostila, né? Então, vamos lá. Agora a gente vai falar sobre a Guerra Russo-Japonesa. O que foi essa Guerra Russo-Japonesa? Foi um conflito, claro, né, entre a Rússia e o Japão, que aconteceu entre os anos de 1904 e 1905, tá?
E por que desse conflito? Eles disputavam territórios, né? Eles tinham interesse no mesmo território, numa mesma região, principalmente o território da Manchúria. A Manchúria é uma região do leste da Ásia que atualmente inclui o nordeste da China. Então, tanto a Rússia quanto o Japão, eles tinham interesse nessa região, e por isso esse conflito. Só que aí, nesse conflito, quem que saiu vencedor? O Japão, né, gente? Aí a Rússia saiu arrasada desse conflito, o que acabou evidenciando a decadência do regime czarista que comandava a Rússia. E o sistema do czar mesmo acabou se mostrando fracassada novamente, né? Então, assim, essa derrota que a Rússia sofreu para os japoneses nessa guerra russo-japonesa, junto com a crise econômica que o país já vinha passando ao longo dos anos, foi uma causa imediata para um outro episódio bem importante que aconteceu na Rússia, que foi chamado de Domingo Sangrento. Então já a gente vai ver o que foi o Domingo Sangrento. Então, só para relembrar, então, gente, vamos só recapitular aqui rapidinho. A Rússia era um país basicamente agrário. 80% da população vivia no campo, dependia da produção, né? Só que era comandado por um regime czarista, um rei, um imperador que concentrava ali os poderes, todos os poderes concentrados nas mãos dele, não abrindo espaço para a democracia, né? As populações, houve uma época em que as colheitas foram bem ruins, então grande parte da população passou fome, né? Os trabalhadores trabalhavam muito por pouco, recebiam salários baixíssimos. Então, tanto a população do campo quanto a população urbana, os funcionários das fábricas essas que existiam, mas também a Rússia não dava conta de bancar, né? Essas fábricas, elas existiam por conta de capital estrangeiro que era investido no país, né? A Inglaterra, a França, que já eram países bem desenvolvidos, já eram potências, né, imperialistas, que injetavam capital aí nessas empresas russas. Então, tanto os camponeses quanto os trabalhadores urbanos, eles se revoltaram contra esse sistema do czar e fizeram manifestações, se reuniram para fazer manifestações tentando derrubar esse sistema do czarismo, tá? E daí houve, aí surgiu novos partidos políticos que faziam oposição ao czar. Os partidos foram esses que eu mencionei, né? O Partido Operário Social Democrata Russo, que mais tarde, após um desentendimento entre os seus membros, foi dividido em dois, mencheviques e bolcheviques, o Partido Social Revolucionário, que era apoiado pelos camponeses, e o Partido Constitucional Democrata, que era formado pela nobreza liberal e pela burguesia. Mas ambos esses partidos, gente, eles pregavam o socialismo, tá? Socialismo, que é aquela política de igualdade, tá bom? Então, vamos lá. Agora a gente vai estudar aqui um pouquinho, entender o que foi o Domingo Sangrento. Aqui eu coloquei uma imagem para vocês exatamente do dia do Domingo Sangrento. Então vamos lá. O que significa o Domingo Sangrento? O que foi o Domingo Sangrento? Em 9 de janeiro de 1905, em um domingo, né, uma grande manifestação, uma grande quantidade de pessoas marcharam em direção ao Palácio de Inverno do czar Nicolau II. Eles foram para lá para quê? Eles não foram lá para brigar, eles foram numa boa para entregar uma série de petições para o czar, que solicitava o quê? A redução da jornada de trabalho para 8 horas, liberdade de reunião e a eleição de uma Assembleia Nacional, entre outros pedidos. Mas assim, eles foram liderados pelo sacerdote Georges Gapon. Eles estavam desarmados, cantando hinos religiosos e carregavam ícones de santos. Então eles se dirigiram até o Palácio de Inverno do czar para quê?
para entregar essa petição, entregar esses pedidos aí de melhores condições de vida, né? Só que eles não foram muito bem recebidos. Quando a guarda real avistou aquela multidão, não deixou com que eles se aproximassem do palácio e começaram a atirar, né? E matou mais de 1000 pessoas. Então, cerca de 1000 pessoas morreram nesse episódio e 5.000 pessoas ficaram feridas. Então, eles foram ali numa boa, uma manifestação tranquila, mas nem conseguiram se aproximar muito do palácio, não, que a guarda real já começou a atirar e matou 1000 pessoas e cerca de 5.000 ficaram feridas. Então, depois desse episódio aí do Domingo Sangrento, muitas greves começaram a se formar na Rússia. Então, tanto os estudantes quanto as forças armadas, os operários, os camponeses, todos se expressaram abertamente contra o governo. Todo mundo começou a mostrar sua insatisfação contra o governo do czar e começaram a se manifestar, a pedir o fim daquele sistema, né, daquele regime. Então, nessa época, os operários da indústria têxtil, eles criaram os sovietes. O que eram os sovietes? Eram conselhos operários que lutavam por melhores condições de vida e de trabalho. E aí, o czar Nicolau II, com o intuito de acalmar a população, ele assinou o Manifesto de Outubro, em que se comprometia com a criação de um parlamento nacional. Esse parlamento nacional era chamado de Duma, né, que teria a função de elaborar uma constituição. Então, a Duma era um parlamento nacional que tinha o objetivo de elaborar uma constituição para o país, né, uma constituição para a Rússia. Só que a Duma mantinha os poderes, ele tinha poderes limitados de atuação. Ou seja, o czar Nicolau II, nesse período, continuava exercendo os poderes de forma absoluta, né? Então foi meio que uma ilusão para a população, somente para acalmar os ânimos da população mesmo, que estavam bem revoltadas com o czar. Aí aqui, gente, vem falando sobre a Rússia na Grande Guerra, ou seja, a Rússia na Primeira Guerra Mundial, a participação da Rússia na Primeira Guerra Mundial. Nós estudamos isso, vocês estão lembrados, porque vocês foram super bem na prova, né, nessa parte, pelo menos, da Primeira Guerra Mundial. Então, o que aconteceu? Como que a Rússia entrou nesse conflito? O czar, ele desejava expandir os seus territórios, então ele tinha desejos imperialistas, assim como os outros países, né? França, Inglaterra, que nós vimos, né? Então tudo começou, a guerra toda começou por conta de território, desejos, por ambições por conta de território, desejos imperialistas. Então o czar, a Rússia, também tinha esse desejo de expandir seus territórios, por isso que ele entrou no conflito. E como a gente viu, aqui ficou errado, ó, ao lado, tá, gente? Ele entrou no conflito ao lado da França e da Inglaterra, então formaram a Tríplice Entente. Só que a sorte da Rússia, né, é que ainda entrou do lado mais forte, digamos assim, né, entrou do lado daqueles países que ganharam a guerra, porque ela não tinha condições nenhuma de participar de uma guerra nessa dimensão que foi a Primeira Guerra Mundial. Era um país que estava praticamente quebrado, né? Tinha muitos conflitos internos, tinha que ser resolvido a situação interna do país primeiro, para depois eles partirem para um conflito nessa dimensão aí da Primeira Guerra Mundial. Então, assim, nos 3 anos que a Rússia participou do conflito, seu exército sofreu grandes baixas, perdeu muitos soldados, muitas pessoas morreram. Por quê? Porque eles não tinham condições, né? Era um exército mal suprido, tanto de armas quanto de alimentos. A Rússia estava passando por um período de fome, de miséria. Como que eles iam conseguir suprir a necessidade de alimentos de exército que estava na guerra, né? Não tinha nem lógica isso. Aí, aí o czar Nicolau II, ele resolveu assumir o comando das tropas russas. E o fracasso do exército, então, foi todo creditado a ele, né?
Então, Czar ele ficou responsável pela essa derrota, pelo fracasso do exército russo na Primeira Guerra Mundial. Isso contribuiu ainda mais para sua impopularidade, porque se o povo já estava insatisfeito com a atuação do Czar, piorou um pouquinho a situação para ele, tá? Aí em 1917, né, ainda durante a guerra, porque nós vimos que a guerra terminou em 1918, os integrantes do Alto Exército e da Duma, eles exigiram a abdicação do Czar, ou seja, eles exigiram que o Czar abandonasse o cargo, deixasse o cargo. E ele fez isso, ele não resistiu não, ele decidiu de abdicar mesmo. Então ali era o início de um período revolucionário na Rússia. Mesmo ano em que a Rússia assina o acordo, que a gente já viu também na aula passada, o acordo de Brest-Litovsk, ou seja, é aquele acordo em que a Rússia cede parte do seu território para a Alemanha e sai da Primeira Guerra Mundial, até porque ela não tinha mais condições de permanecer na guerra. Como eu disse, ela precisava primeiro resolver os problemas internos, para depois pensar em um conflito, né, maior, um conflito que estivesse além do seu território. Então, em 1917, ela assina esse acordo de Brest-Litovsk, cede parte do seu território para a Alemanha e sai da Primeira Guerra Mundial. Aí aqui, gente, só para vocês entenderem, então, enquanto o Nicolau II, né, o Czar, estava lá na guerra liderando o exército russo, o país ficou sob o comando político da czarina Alexandra, a esposa do czar Nicolau II. Ela ficou comandando o país ali. Só que o filho, né, o herdeiro do Nicolau II, Alexei, ele era doente, ele tinha uma saúde bem debilitada, ele sofria de hemofilia, que é um distúrbio de coagulação do sangue. Se a pessoa se corta, tem um ferimento, as enzimas trabalham para que esse ferimento vá se fechando, né? No caso dessa doença, a pessoa não tem essas proteínas, essas enzimas. E aí o sangramento não para, né? A pessoa fica sangrando. Então, o filho do Nicolau II, ele sofria de hemofilia, então ele tinha uma saúde bem debilitada. E daí Miguel, né? Aí então o czar, o Nicolau, ele abdicou em favor do seu irmão, porque o seu filho não tinha condições, né, de assumir o trono. Então ele abdicou em favor do seu irmão, né? O nome do irmão era Miguel. Só que Miguel, quando se deparou com essa situação que a Rússia se encontrava, falida, ele também abdicou, ele não quis saber de ficar no poder. Então foi exatamente nesse momento, com a abdicação de Miguel também a função, que encerrou a dinastia dos Romanov, né? Que era a família ali do Nicolau II, do czar Nicolau II. E então em 1918, Nicolau II, a sua esposa e filhos, que eram 3 ou 4 filhos, eu já confirmo isso para vocês. Eles foram prisioneiros dos revolucionários e foram assassinados, eles foram mortos todos, tanto Nicolau, a esposa e os filhos. Eram 4 filhos, eram 3 meninas e o menino, o Alexei, que sofria de hemofilia. Então a família toda foi assassinada. Aí aqui eu coloquei uma imagem para vocês aí da família do czar Nicolau, a sua esposa Alexandra e os filhos, tá? Então todos eles em 1918 foram assassinados. Aí, gente, como eu disse, como é uma aula só, nós não vamos terminar tudo agora, a gente vai continuar na próxima aula. Nós paramos aqui então na apostila na página 38. Nós vamos dar continuidade na próxima aula. A gente vai falar daí sobre as revoluções de 1917, que foram 2, uma em fevereiro e uma em outubro. Uma revolução burguesa
e a outra é a Revolução Socialista. A gente vai dar continuidade nesse conteúdo na próxima aula. Aí eu vou gravar com áudio um pouquinho bem melhor, né? Um pouquinho bem melhor. E aí a gente vai terminar na próxima aula. Então, vocês façam as atividades ali da página 39, troca de ideias. Deixa eu colocar aqui. Ali, ó. Trocando ideias. Vocês vão responder essas duas questões aí da apostila na página 39 e vocês vão me enviar, gente. Vocês vão me enviar, seja por e-mail ou quem fizer no caderno, tira foto do caderno, tira foto da apostila aí e me manda. E se vocês quiserem fazer também me mandar por e-mail, vocês fiquem à vontade, mas façam essa atividade aqui, me manda, porque vocês também serão avaliados por isso. E aí a gente continua na próxima aula, tá? Aí nós vamos falar sobre as revoluções de 1917, uma revolução burguesa e uma revolução socialista. Tá ok? A princípio é isso, então a gente continua na próxima aula, ok, pessoal? Então, até a próxima, tá?